Após promulgar uma lei anexando Essequibo ao território do país na semana passada, a Venezuela apresentou à Corte Internacional de Justiça documentos para defender a posse sobre a região. Os documentos entregues pela Venezuela em Haia, na Holanda, apresentam, segundo os venezuelanos, a verdade histórica e provas que mostram que eles são os únicos com direitos sobre o território da Guiana Essequiba. Na segunda-feira, o presidente do país, Nicolás Maduro, também convidou o líder da Guiana, Irfan Ali, para retomar as negociações. Para entendermos essa investida da Venezuela por Essequibo, a gente conversa agora com o professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, Roberto Goulart Menezes. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Essa atitude agora do governo de caminhar pela diplomacia, ou seja, apresentar o que, segundo o governo venezuelano diz, são provas concretas da terra que seria pertencente ao governo venezuelano, ou melhor, ao país, tem alguma chance de prosperar? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata e todos que nos acompanham. Bem, esse gesto do Maduro me parece mais um gesto tático, porque o Maduro, no plebiscito que ele realizou, né, Gustavo, em 3 de dezembro de 2023, tinham 5 perguntas. Uma delas era se a Corte Internacional de Justiça era legítima para tratar da questão desse Essequibo. E 90%, né, disse que não, lá na resposta apurada do plebiscito. O presidente Nicolás Maduro, interessante que nesse movimento ele entrega documentos para a Corte Internacional de Justiça e, ao mesmo tempo, ele convida, né, o presidente ali da Guiana para continuar negociando. Ou seja, o Maduro tem uma posição irredutível em relação à Guiana, ou seja, 2/3 da Guiana, que ele até, como a própria matéria já traz essa informação, né, também para a gente entender aqui, o ponto que o Maduro já declarou, inclusive, né, que tem a Guiana, né, Essequiba, que é da Venezuela, 2/3 do território. Então, o que o Maduro quer conversar com o presidente da Guiana é que o Maduro está apresentando de documentos, né, para a Corte Internacional, e por que não fez antes, né? Se tinha esses documentos, por que não o fez antes? Até mesmo, né, antes de ameaçar até militarmente, né, o país vizinho. Então, me parece que com as eleições se aproximando na Venezuela, 28 de julho, o Maduro está querendo afastar, pelo menos, né, de países como o Brasil, Estados Unidos e outros países como a Argentina, né, que estão muito preocupados acompanhando o desenrolar dessa questão, de que não, a Venezuela segue respeitando o direito internacional, a Venezuela segue respeitando a diplomacia. Mas nós precisamos aguardar para ver, né, se após as eleições de 28 de julho será esse o posicionamento que o Maduro vai manter frente a essa demanda territorial que ele, enfim, desde o segundo semestre do ano passado, começou a fazer de forma mais incisiva em relação à Guiana. Professor, como você bem lembrou, em dezembro, eles já tinham falado com a Corte Internacional de Justiça, que disse que não, que a região não pertencia à Venezuela. E agora, segundo o comunicado, eles disseram que iriam avaliar esses documentos entregues pelo governo venezuelano à Corte. Pode haver uma mudança de postura? A Corte Internacional de Justiça pode mudar de ideia? Ou seria mais um caso desses organismos internacionais que muitas vezes ficam em cima do muro e acabam não resolvendo nada? Acho que perdemos o contato com o professor. O professor segue nos ouvindo, professor, ou não? Renata, o ponto é que a Corte, enfim, recebeu esses documentos, né? Não sabemos a quantidade desses documentos, ou se ele já tinha parte desses documentos já era de conhecimento da Corte Internacional de Justiça. Oi, eu estou ouvindo você. Oi? Estou ouvindo vocês. Pode continuar, professor. Perdão. Sim. Então, o presidente Maduro, né, esses novos documentos que a diplomacia venezuelana apresentou junto à corte,
enfim, temos que aguardar para conhecer o teor desses documentos, se é que eles vão ser revelados, né? Ou se a corte, enfim, vai dar um novo prazo para avaliar esses documentos, ou se ela considera que parte desses documentos já é de conhecimento, né, de outros processos relativos à questão desse equívoco apresentado pela Venezuela em momentos anteriores. Então, o fato é que a corte, como a Renata colocou, ela pode sim emitir uma sentença favorável à Venezuela ou desfavorável à Venezuela, mas tudo leva a crer que pela posição do governo Maduro, né, uma posição irredutível, como mencionei há pouco, e tomando todos os passos para tratar a região já como sendo da Venezuela, me parece que ele, não sei se aposta muito no resultado desse processo ou se ele quer antecipar alguma outra medida, né, para assegurar, né, esse equívoco para a Venezuela. E, claro, no campo da segurança, no campo militar, que seria gravíssimo para a nossa região. Tá certo, professor. Obrigado pela participação. Uma ótima noite e até uma próxima. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Renata, e todos que nos acompanharam.